Florzinha corre para procurar Dominga. Ela avisa que Esmeralda não pode de jeito nenhum se aproximar da casa grande. Dominga pergunta o porquê e Florzinha explica que os patrões sabem que foi ela quem pegou os morangos. Dominga volta a ficar preocupada. Tudo piora quando Florzinha conta que Rodolfo quer colocar Esmeralda na cadeia. Dominga fica revoltada, achando um absurdo o Rodolfo fazer tanto escândalo por causa de meros morangos. No calor do momento, ela deixa escapar que Esmeralda tem direitos. Florzinha não entende nada e Dominga desconversa. Branca diz a Crisanta que também deseja visitar a sepultura da verdadeira mãe de José Armando. Crisanta diz que a filha biológica de Branca voou para o céu. Branca começa a especular como seria a garota. Ela imagina que a menina teria crescido feliz, que seria doce e carinhosa. Enquanto isso, Esmeralda aparece cheirando as plantas. Crisanta sugere que Branca pare de sofrer com isso, mas a madame insiste e pergunta como era a filha dela fisicamente. Crisanta mente, dizendo que nem viu a criança. Ela lembra que Dominga foi quem agasalhou a pequena e que ela estava ocupada com o castiçal por causa da falta de luz. Ela reforça que a menina já estava morta. Branca não se conforma. Crisanta tenta mais uma vez, dizendo que José Armando já basta, mas Branca concorda que ama o filho, porém, nunca pôde nem sequer acariciar a própria filha. Ela então implora para Crisanta investigar onde a menina foi enterrada, pois deseja rezar pela filha e levar flores ao túmulo. Melésio se aproxima da fazenda, tentando ser o mais discreto possível. Ele vê a cozinheira lá dentro e continua andando na ponta dos pés sem ninguém perceber. Ele dá uma espiada na cozinha, o cheiro da comida tá bom e ele tá morrendo de fome. Melésio percebe que alguém está chegando. No susto, ele se joga no chão. José Armando aparece segurando uma arma. Melésio fica apavorado e já grita que não ia roubar nada. José Armando o acalma, dizendo que não vai lhe fazer mal. Melésio explica que só estava sentindo o cheiro da comida. José Armando percebe que ele tá mesmo com fome e decide alimentá-lo. Melésio se aproxima do gostosão e conta que o chamam de bobo. José Armando diz que já ouviu falar sobre ele. Melésio pergunta se ele é o patrão e conta que já tinha lhe visto de longe. Melésio até solta um elogio, dizendo que acha que José Armando deve ter uma namorada bonita. Ele dá uma moeda para Melésio, que se anima. José Armando explica que a espingarda até solta fogo, mas que não estava carregada. Melésio então conta que estava com sua rainha lá na montanha quando escutou o tiro mais cedo e admite que, no susto, deixou a amiga sozinha e que agora a sua rainha tá brava com ele. José Armando logo supõe que a amiga do bobo é a moça da gruta. Melésio confirma. Enquanto isso, Esmeralda ainda conversa com Firmino. Ela conta que está pensando no livro que Lúcio leu para ela. Ela desabafa, dizendo que gosta e não gosta de visitar o mascarado. Esmeralda admite que ele não a trata mal, que a abraça e que fala bonito, e que até flutua com as palavras dele. Mas, ao mesmo tempo, ela sente uma energia péssima naquela casa. Ela descreve a sensação dizendo que sua sombra cai em um poço fundo quando está lá. Ela continua sem entender o que motiva Lúcio a viver trancada daquele jeito. José Armando pergunta como se chama a rainha de Melésio, mas bem na hora, Adrian aparece e convida José Armando para caçar. Ele aceita e decide preparar tudo. Adrian estranha ver Melésio ali. Melésio explica que estava conversando com um patrãozinho e que já ia falar sobre Esmeralda, mas Adrian o interrompeu. Adrian se irrita demais por José Armando ainda estar querendo saber de Esmeralda. Esmeralda diz para Firmino que não entende Lúcio mesmo. O coveiro filosofa, dizendo que existem seres que gostam de se esconder nas trevas e insinua que Lúcio pode chegar a ser uma pessoa monstruosa. Esmeralda diz que todos deveriam ser iguais, mas Firmino acredita que os feios foram castigados por terem feito o mal e que a feiura física vem da feiura interior. Esmeralda fica com medo de ser atacada por alguém malvado. Firmino a tranquiliza, dizendo que Deus protege as criaturas indefesas. Ele lembra que Esmeralda anda sozinha pela montanha desde pequena e nada nunca aconteceu. Ela então recolhe suas laranjas, dizendo que quer levá-las para alimentar Dominga. Adrian e José Armando saem cavalgando. De repente, José Armando avista Esmeralda na estrada. Ele sai em disparada com o cavalo na direção dela. Adrian grita para ele parar.
Esmeralda escuta os passos do cavalo vindo em sua direção e entra em pânico, começando a correr. No desespero, ela tropeça e cai, e as laranjas rolam todas pelo chão. José Armando para o cavalo e, ainda arrogante, manda a Esmeralda se levantar. É aí que Adrian grita para o idiota que a camponesa é cega. Adrian desce do cavalo e ajuda a Esmeralda a se levantar. Humilhada e assustada, ela se recompõe como pode e corre novamente. José Armando fica estático com o que acabou de descobrir. Ele e Adrian começam a recolher as laranjas do chão. Adrian vai embora fulo da vida e deixa o patrão sozinho. José Armando fica ali, pensando no que fez, e se sente uma anta. Esmeralda chega correndo na cabana e se tranca. Ela logo escuta mais cavalgadas se aproximando e procura algo para se defender. Ela se esconde num canto e começa a chorar. Adrian entra na cabana e percebe que Esmeralda está apavorada. Ela acredita que José Armando é um caçador. Adrian a acalma, dizendo que o pior já passou. A pobrezinha diz que achava que ia morrer. O peão conta que já despistou o patrão e enxuga as lágrimas dela. Ele então percebe que Esmeralda machucou o rosto na queda e diz que ela precisa de um curativo. Ele pega álcool e cuida da pobrezinha. Adrian devolve as laranjas que conseguiu apanhar e ela conta que ganhou as frutas de Lúcio. Adrian decide ir embora, mas antes beija a mão de Esmeralda. Ela diz que acha que José Armando mata por prazer e que ele tira sangue de inocente. Enquanto isso, José Armando conta para Crisanta que teve 2 encontros muito desagradáveis com uma caipira e descobriu que ela é cega. Ele continua achando que Esmeralda é uma desajuizada, que ela parece um animal selvagem e lembra que ela até o mordeu. Mas José Armando admite que ela é especial e que não combina com a cidade. Ele também comenta que Adrian se recusa a falar o nome da moça e supõe que o peão deve gostar dela. Crisanta sugere que José Armando não ligue tanto para esse assunto. Em seguida, Crisanta vai até Branca e a madame reforça a ordem. Quer que ela vá ao cemitério procurar o túmulo. Crisanta teme ser vista e que comecem as fofocas. José Armando percebe que Adrian está aborrecido. Ele se aproxima e pede desculpas pelo que aconteceu. Adrian responde que o patrão deve pedir perdão para outra pessoa. José Armando comenta que não entende como Esmeralda consegue andar sozinha sem ser guiada. Adrian comenta que Esmeralda se vira como pode e que gosta das flores, dos animais e que ela conhece toda a cidade de cor. Adrian, por fim, joga na cara do patrão que foi ele quem a fez cair e termina contando que a pobrezinha é órfã. Crisanta vai até o cemitério e aborda Firmino. O coveiro comenta que trabalharia há muitos anos. Crisanta acha que ele é a pessoa certa para ajudá-la. Ela explica que está procurando o túmulo de uma recém-nascida enterrada ali há mais de 20 anos. Ela admite que não sabe o nome da garota, só que ela nasceu morta. Crisanta diz que tem a data exata do ocorrido. Firmino pensa um pouco e revela que naquele local só existem 2 recém-nascidas sepultadas, que foram enterradas há mais de 30 anos. Crisanta fica passada. Esmeralda continua chorando. Enquanto isso, no cemitério, Crisanta questiona Firmino, perguntando se ele tem certeza do que está falando. Ele garante que sim, que trabalha ali desde pequeno. Crisanta acha que ele está enganado. Firmino, então, decide conferir nos livros de registro e pede para Crisanta acompanhá-lo. Dominga volta à cabana e chega reclamando que não consegue mais ganhar nada e que só tem pão duro para comer. Esmeralda conta que trouxe laranjas. Dominga começa a cortar as frutas, enquanto Esmeralda conta que foi perseguida pelo filho do patrão. Dominga quer saber exatamente o que José Armando fez. Esmeralda explica que José Armando quase jogou o cavalo em cima dela e que por isso ela caiu. Dominga fica furiosa e conta para Esmeralda que Florzinha esteve ali mais cedo e avisou que Rodolfo quer prendê-la. Esmeralda confessa para Dominga que José Armando lhe dá muito medo. A amargurada diz que o orgulho daquele gostosão ainda pode ser castigado. Firmino comprova nos registros que a menina que Crisanta procura não está enterrada ali e sugere que ela pode até ter se enganado de data, mas Crisanta garante que tem certeza do dia. Ele então levanta a hipótese de que a pequena pode ter sido levada para outra cidade. Dominga sente uma pena imensa de Esmeralda e teme que ela perca sua liberdade. Dominga lamenta consigo mesma, dizendo que Esmeralda é quem deveria estar vivendo como uma rainha.
Ela admite que não sabe se conta ou não a verdade. Rodolfo percebe que Branca está inquieta e pergunta o que ela tem. Branca desconversa, dizendo apenas que Crisanta está demorando. Ele conta que ela foi à igreja. Rodolfo então muda de assunto e avisa a Branca que quer organizar uma grande festa para homenagear José Armando. Ela aprova a ideia. Ele se entusiasma e diz que quer todos os moradores das redondezas na celebração. Crisanta volta. Branca já pede silêncio para ela. Rodolfo questiona o motivo da demora e Crisanta mente, dizendo que passou em vários lugares. Rodolfo volta a planejar a festa. A sós, Crisanta conta para Branca que a criança não está no cemitério. A madame se altera na hora, achando que a empregada não deve ter dados suficientes. Mas Crisanta garante que verificou tudo nos livros e que simplesmente os restos da criança sumiram. Nesse momento, uma pessoa coberta se aproxima da casa grande. Se sentindo sufocada, Branca avisa a Rodolfo que vai pegar umas pílulas. Ela sai para tomar um ar puro e dá de cara com Dominga. Dominga diz que estava procurando por Branca, que não a reconhece. Dominga então se apresenta, lembrando que foi ela quem recebeu a filha da madame naquele dia de tempestade. Branca gela de medo e sai correndo de volta para casa. Ela vai direto para Crisanta, dizendo que Dominga está ali. As duas se abraçam apavoradas. Crisanta decide que ela mesma vai falar com Dominga. Branca volta para dentro da fazenda, tremendo, achando que Dominga era na verdade uma alma penada. Crisanta procura pela parteira nos arredores, mas só se assusta com um animal no escuro. Ela não vê ninguém. A governanta volta e diz a Branca que ela deve ter delirado. Branca garante que Dominga a abordou. Branca admite que morre de remorso de ter negado a existência da própria filha e que não vai conseguir dormir com medo de que Dominga apareça. É aí que ela pergunta a Crisanta como foi que Dominga morreu. Crisanta não tem mais saída, admite que mentiu e conta para Branca que Dominga está viva. No dia seguinte, José Armando analisa os animais no curral. Na cozinha, todo mundo trabalha e comentam que Branca não comeu nada no café. Uma das empregadas diz que a madame vive triste e a outra acha estranho, já que Branca tem a família perfeita. Tula, a cozinheira, manda a jovem parar de fofocar e seguir preparando o almoço. Dionísio encontra José Armando, que conta que Rodolfo quer organizar uma festa. O capataz logo sugere o filho, Adrian, para ajudar, dizendo que ele é um bom organizador. José Armando aproveita e conta que Adrian está aborrecido com ele, porque ele vive defendendo uma jovem do campo. Então, já que por ela que ele não gosta dele, seria interessante se Adrian conseguisse ter confiança em José Armando. Dionísio defende o filho, dizendo que ele é meio estabanado, mas não é mau, e faz questão de garantir a José Armando que o carinho que Adrian sente pela tal moça do campo é apenas de irmão. Esmeralda percebe que Melésio está por perto e pede para ele se aproximar. Ele acha que ela ainda está zangada com ele, mas ela nega e diz que na verdade sentiu saudades. Melésio conta que pegou um pássaro lindo para a querida, mas ao olhar para a mão ele percebe que o bicho morreu. Esmeralda pede para tocar num animal. Melésio mente e diz que o pássaro já voou. Esmeralda, que não é boba, deduz que ele apertou demais o pobre bichano. Melésio insiste na mentira, dizendo que o pássaro voou e que era lindo. Ele então pergunta por que ela não tem ido à gruta da cascata e conta que a procurou na trilha das montanhas. Esmeralda explica que está com medo de encontrar o caçador. Melésio revela que viu o rapaz lá na casa grande e que ele não é mau. Ele conta todo orgulhoso para Esmeralda que ganhou uma moeda do gostosão e até oferece a moeda para ela. Esmeralda recusa. Ela então diz a Melésio que ele estava certo em ter medo dos tiros. Lúcio vai ao cemitério e assusta Firmino como sempre. O coveiro avisa logo que Esmeralda não está ali. Lúcio fica irritado por ela não ter ido visitá-lo. Firmino tenta acalmar, comentando que Esmeralda sempre deixa flores para os mortos. Lúcio diz que vai dar uma bronca nela e que vai ficar ali, se preciso, até a noite esperando por ela. Dominga continua lamentando por não ter comida boa. Ela olha para fora e percebe que vai chover. Dominga decide sair para tentar arranjar algo. Ela sugere que Esmeralda descanse. Antes de sair, Dominga apaga a vela, já que Esmeralda não precisa de luz. Sozinha, Esmeralda queima o dedo acidentalmente no fogão e decide se deitar. Lúcio entra na cabana, assustando Esmeralda.